Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar com você. Na verdade, a gente já quer começar agradecendo os inúmeros e-mails que nós temos recebido. A gente está procurando responder, os que a gente não consegue responder já na hora, a gente vai trazendo aqui, vai respondendo, né? 2 programas atrás, o Miguel ficou aqui só respondendo e-mails e a gente intenciona responder mais ainda hoje. Nós recebemos, eu acho que uma média de uns 30 e-mails ou 40 a respeito de problemas de audição e de problemas de... Postura. Não, não é só isso. Equilíbrio. Audição, equilíbrio, labirintite e doenças do inverno. Então, assim, ó, todo mundo pediu e a gente trouxe de novo. Nós estamos aqui com o Dr. Sadi Selami, que é doutor em otorrinolaringologia, é gestor do serviço de oftalmologia do Sistema Mãe de Deus, é professor associado da URGS e marido da Silvia. Então a gente já quer convidar a Silvia para estar conosco aqui, porque Silvia, tu não imagina quantos e-mails pedindo para a gente falar sobre voz, rouquidão. E nós estamos com muita saudade de tu. Já fica o convite, tá, Silvia? Mas seja muito bem-vindo, Sadi. Muito obrigado. É bom estar contigo aqui no programa. Muito obrigado, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Miguel. Para mim é um grande prazer. Eu adoro vir aqui. E eu já fazia uns 6 meses que eu não vinha ocupar essa bancada. Saudade. Então eu estava com um síndrome de abstinência. Já fiquei muito contente com a tua ligação essa semana. É que a última nossa, a gente tinha marcado tu e a Silvia, e por alguma razão a gente não conseguiu gravar, né? Exatamente. Mas isso está prometido, nós ainda vamos voltar. Silvia, tá aí o convite no ar, por favor. É que o Sadi, ele viaja muito, né? Já tive a oportunidade de encontrá-lo nesses aeroportos da vida. Amanhã estou indo a Goiânia, por sinal. Vou amanhã, volto na quinta-feira. A gente viaja bastante, mas para o Viva Mais a gente sempre tem um espaço. Espero que continue. Obrigada. O Sadi é contemporâneo de faculdade, foi meu veterano, de 1 ano na frente, né, Sadi? 1 ano na frente. 1 ano na frente. Uma faculdade pequena. 83, 84. Uma faculdade pequena, onde na época só tinha medicina, hoje em dia tem mais coisa, a gente fez na Católica. E era uma faculdade muito gostosa porque todo mundo se conhecia, né? Inclusive o que foi meu R2 de cirurgia geral, quer dizer, estava 1 ano na minha frente na cirurgia, Francisco Goliva Dias, se assistir por e-mail aí, se assistir pela internet, né? Um abração, porque é grande figura, né? Grande figura, vice-prefeito de Tapes hoje. Como tu falou, a caminho do governo do estado. Te cuida, Tarso Genro. Mas era muito bom, porque era uma faculdade onde todo mundo se conhecia, então é uma faculdade em que a gente conseguia realmente fazer amizade. Exatamente. E o Sadi foi professor dos meus 3 filhos, né, Sadi? Foi lá quando eu dava aula na Universidade Luterana, e aliás, com muito orgulho hoje eu vejo que eles estão muito bem encaminhados na vida, né? Bom, pelo menos médicos de sucesso. Estou tentando desovar a turma, né? Estou conseguindo... São vários, né, Miguel? Mas muito bom. Mas, Sadi, deixa eu te dizer, nós recebemos inúmeros e-mails pedindo para falar sobre labirintite. Aumentou o número de pessoas com labirintite? Tu sente isso, não? Bom... é um problema de idade? Não, na verdade é um problema que afeta todas as faixas etárias. Inclusive, vertigem infantil é uma questão muito prevalente e pouco estudada. Como é que a gente sabe que a criança tem vertigem? Pois tu sabe que tem alguns sinais, às vezes terror noturno, criança com enurese que faz xixi na cama, às vezes elas têm pânico de sair no escuro. Por que no escuro? É porque o nosso equilíbrio ele se dá por 3 sistemas. O sistema vestibular, que é o labirinto, né, e as conexões do labirinto com o cérebro. O sistema oculomotor, que são os olhos, a gente se equilibra também com os olhos. E o sistema proprioceptivo, que é o tato. Então, esses 3 sistemas, eles são convergentes e eles remetem ao sistema nervoso central informações todas na mesma direção. E se eu tenho os 3 sistemas operacionais, muito que bem. Se eu tenho um sistema que não está funcionando muito bem, eu vou me apoiar nos outros 2 para manter meu equilíbrio. Então, nessa questão específica da criança, depois a gente vai falar sobre o adulto, que é obviamente a mais prevalente a doença. A criança, se tem um problema vestibular, pela sua capacidade de adaptação, ela se adapta através da propriocepção e da visão. Só que à noite, um segundo sistema está bloqueado pelo escuro, que é o sistema visual. Então ela fica absolutamente insegura, não levanta da cama, tem terror noturno. E qual é o problema? Às vezes, eu não estou generalizando, mas muitas vezes é um problema de labirintopatia. É bem importante que se faça uma distinção entre labirintite e labirintopatia, tá? Na verdade, labirintite é um termo que quase que se tornou como um sinônimo de um sintoma, que é a vertigem. Mas
Toda labirintite envolve uma crise vertiginosa, como regra geral, mas nem toda vertigem é decorrente a uma labirintite, que pelo sufixo ite remete a um processo inflamatório do labirinto. Nós temos inúmeras labirintopatias, e aliás muito mais prevalentes que as labirintites, que se manifestam por vertigem. Por exemplo, as vertigens posicionais, né, a chamada VPPB, vertigem posicional paroxística benigna, disparado a causa mais comum de vertigem no adulto. Adulto jovem, adulto meia-idade e também às vezes no idoso, que é aquele sintoma que o indivíduo acorda de noite, às vezes vai ligar a luz de cabeceira ou pegar o telefone e parece que o quarto vem junto com ele. Então é uma sensação rotatória, rápida, né? E que acontece várias vezes ao longo de um período de tempo curto, né? A pessoa, eu estou com labirintite. Não, isso não é labirintite, é um problema labiríntico sem dúvida, mas não é uma labirintite, não é um processo inflamatório. Labirintite, na verdade, é rara. Distúrbios do equilíbrio e labirintopatias são extremamente frequentes. Isso pode acontecer um episódio só, Sadir? Tipo assim, o cara foi virar rapidamente e durou mais do que, de repente, 1 hora, 2 horas. Estou te perguntando porque eu já tive relato assim. Olha, eu estava numa posição e fui virar bruscamente para pegar alguma coisa e tenho a sensação de ficar com tudo rodando por 1 hora, 2 horas. Não é comum. Que pesadelo. Não é comum. Na verdade, tu pode ter crises vertiginosas. Bom, vamos definir vertigem, que é a coisa mais importante. Qual é a definição mais aceita de vertigem? Vertigem é uma sensação rotatória do meio ambiente em relação ao paciente, ou vice-versa, do paciente em relação ao ambiente, normalmente, quando forte e prolongada, como por exemplo 1 hora, acompanhada de náusea. Às vezes o indivíduo pode até vir a vomitar, se for muito intensa, e outros sintomas neurovegetativos que a gente chama, que é palidez, o suor frio, né? E frio nas extremidades. Então, quando tu identifica esse sintoma como rotatório, e não precisa dar o giro inteiro, né? Ele girou para um lado, girou para o outro, girou para cima, girou para trás, ou seja, qualquer alucinação rotatória do movimento é considerada vertigem. Qual é a importância de caracterizar vertigem? Uma vez caracterizada vertigem, sensação rotatória, os sintomas terão origem no labirinto em até 85% das vezes. Tontura é um termo extremamente amplo. Tá? O dia que eu senti, a sensação é que eu ia cair. Eu ficava me segurando com a sensação que eu ia cair. É o de giro, tu disse? Na verdade, isso é uma questão subjetiva quando o paciente te informa. Agora, quando o indivíduo tem uma crise labiríntica e o médico tem a capacidade de presenciar essa crise, porque eu posso dizer, olha, eu estou tonto. Quem é que vai dizer que tu não está tonto? O mundo está rodando. Quem é que vai dizer que para ti o mundo não está rodando? Diferente dizer, estou com febre, tu coloca um termômetro, não está, né? Então é uma sensação que pode ser subjetiva. E tontura tem outras causas também, né? Nós vamos inúmeras causas, né? Mas mais do que isso, Miguel, eu tenho que voltar a uma questão que eu estava falando há pouco, mas a gente chega lá. Existem mais de 200 sensações diferentes que são referidas com o termo único tontura, em inglês dizziness. Então, o indivíduo dizer para ti, eu estou tonto, não quer dizer absolutamente nada. Tu tem que tentar definir especificamente o sintoma. E tu tem vários. Por exemplo, desequilíbrio, desvio na marcha, sensação vertiginosa, sensação de caminhar nas nuvens, mareio e assim por diante. Existe, que nem eu falei, escurecimento da visão, mais de 200 sintomas diferentes. Então, o indivíduo dizer para ti que eu estou tonto, isso não quer dizer nada. Tu tem que definir. E se tu definir como vertigem, sensação rotatória, a causa vai estar localizada no sistema estatocinético, no labirinto, em um número muito grande de ocasiões. Ou seja, tu pega uma série enorme de possibilidades e concentra no labirinto com uma chance de acerto de 85%. Ou seja, para uma primeira questionamento, é um grande avanço alta na anamnese, tu sabes bem disso, né? Eu estava dizendo uma outra coisa, mas esqueci, mas acho que daqui a pouco volta. A gente ia falar agora do labirinto em adulto. Tu falou que da criança... E a crise, o Miguel falou uma crise de quanto tempo, né? A causa... Pode, tipo assim, a pessoa referir uma vez, entendeu? Isso. E nunca mais, né? Então assim, eu tive uma vez um episódio de ter virado bruscamente, relaciona com ter virado bruscamente,
e daí ter essa sensação, náusea, sudorese, e de o mundo girando em volta, tal, né, com 1 hora de duração. É muito raro que nessa situação, ou seja, quando o indivíduo vira bruscamente, a crise pelo menos a sensação rotatória, ela se mantenha durante tanto tempo, durante 1 hora. Ela é normalmente bem mais fugaz, causa uma insegurança danada, porque naquele período o indivíduo tem várias crises ao longo do dia, por isso chama paroxística, né? Mas normalmente são crises autolimitadas. O que acontece muitas vezes, então essa é a vertigem posicional paroxística benigna, talvez a mais comum. Mas existem, sim, crises violentas vertiginosas que podem chegar a 1 hora, até mais, né? Em 2 situações principais. Três. Uma labirintite mesmo, mas labirintite não é uma coisa muito comum. Seria uma infecção do sistema? Do sistema labiríntico, né? Normalmente decorrente de otite média, ou de uma otite média crônica, ou de origem viral. Uma condição que não é nada comum, aliás, nada rara, que se chama neuronite vestibular, que é uma inflamação, vamos dizer assim, do nervo vestibular, e é como se um labirinto apagasse. Só para vocês entenderem como é que funciona o sistema labiríntico. Nós temos 2 pares um par de labirintos, do lado direito e do lado esquerdo. Então eu estou parado. Se eu estou parado, os 2 labirintos estão mandando um número de impulsos igual para o sistema nervoso. Ele pega mais 30 que vem da direita, mais que vem menos 30, porque eles são modulados em fases diferentes vindo da esquerda, o sistema nervoso anula aquilo ali. Mais 30, menos 30, 0. Estou com a cabeça parada na posição neutra. Certo? Quando eu viro para a direita, eu aumento os estímulos do meu labirinto da direita e diminuo da esquerda. Então eu passo para 60 aqui e 10 à esquerda. O sistema nervoso central faz a conta, está sobrando 50 impulsos para a direita. Então eu estou virando para a direita. Se eu estou parado, né, e com meus 30 de cada lado, e esse aqui para de funcionar, o sistema nervoso começa a receber 30 impulsos sobrando para a direita. Né? E a sensação que o cara está virando. A sensação, o que é que ele está girando para a direita. Agora eu me lembrei daquilo que eu tinha ficado de falar. Se tu presenciares uma crise dessas, né, o indivíduo rodando com sensação rotatória, tu vai ver que o olho dele, ele se move em direção oposta, né, lentamente, e depois um movimento compensatório para a posição mediana. Então ele faz um movimento rítmico, né, para um lado assim, e para o outro. Isso se chama nistagmo. Então é muito interessante, assim, porque às vezes a gente está manipulando um ouvido e o paciente começa a ter crise vertiginosa, porque o ouvido é o labirinto. E eu olho para o olho dele e digo, olha, está girando para a direita, está aumentando, está parando. O paciente não acredita, ele acha que tu é curandeiro. Como é que ele sabe? Até para o lado. Isso aí é semiologia pura, né? Então o nistagmo sempre está presente na crise vertiginosa. Então assim, a neuronite vestibular, sim, é uma crise brutal labiríntica, né? Que o indivíduo fica 2 horas, 3 horas, né? Com o mundo girando. Ele acha realmente, ele acha uma posiçãozinha assim, não, eu fico paradinho aqui, aí eu não tenho crise. Se ele virar um pouquinho, começa a crise de novo. Esses indivíduos, Ana, eles normalmente são atendidos, quando ele tem uma crise dessas, pelas unidades de tratamento coronariano. O indivíduo acha que está tendo um AVC, uma isquemia, um infarto. Ele não vai pensar que é o ouvido dele que está causando aquele sintoma tão importante, né? Mas normalmente as doenças são banais. Eu costumo dizer que essas crises vertiginosas são, né, que nem o ditado gauchesco, é que nem tosa de porco. É muita gritaria para pouca lã. É um sintoma muito violento, mas a doença em si não é grave. Isso que é inflamatório por infecção? A neuronite, sim. Aí é infecção viral, provavelmente da terminação do nervo na periferia, né? Uma gripe pode dar isso? Sem dúvida. Muitas vezes vem na esteira de uma infecção de vias aéreas superiores. O clássico no livro vai estar exatamente isso. O indivíduo está resfriado e daqui a pouco ele começa a ter uma crise vertiginosa intensa, sem sintomas auditivos. É o mesmo órgão, o órgão do equilíbrio e o órgão da audição. O ouvido tem 3 partes. O ouvido externo, onde a gente bota o dedo, o cotonete, não deveria, mas bota, que termina no tímpano. O ouvido médio, onde estão os 3 ossinhos, né, que está comunicado com o exterior através de um canal da tuba auditiva que a gente força a abertura quando está descendo de avião, esse é o ouvido médio. E o ouvido interno. O ouvido interno, também conhecido como labirinto. Por quê? Porque ele é extremamente complexo na anatomia. E ele tem uma porção anterior, que é o caracol, que está relacionado com a audição.
de uma porção posterior, que são os canais semicirculares relacionados ao equilíbrio, mas é o mesmo órgão. Então, não raramente, se o indivíduo tem uma crise vertiginosa, ele também tem um distúrbio da audição, ou até mesmo zumbido, que nem a gente vai falar adiante. Nós vamos ter que interromper, mas assim, é uma pena, né? Porque o Sadi, como é professor, ele dá uma aula. Maravilhoso. Mas a gente já volta aí, tá? Já volta. Não saia daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma amostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas